O chão é lava! Haha, estava brincando, mas sinceramente, ele está meio que desmoronando. Talvez você ainda não sinta, mas uma grande parte da América do Norte já perdeu 59 quilômetros de rocha de sua fundação. E não, isso não tem a ver com terremotos ou buracos gigantes. Tem a ver com o fato de o continente estar perdendo pedaços daquilo que impede o solo de balançar como um parque de diversões ruim. Uma equipe de pesquisadores acaba de lançar uma bomba geológica. Parte do solo da América do Norte está afinando como um sorvete que pinga triste e lentamente. Como eles sabem disso? Basicamente, fizeram uma ressonância magnética de corpo inteiro de alta tecnologia na Terra e criaram mapas em 3D, mostrando como as rochas antes consideradas indestrutíveis agora estão derretendo nas entranhas do planeta como uma pizza de queijo de cabeça para baixo dentro de um forno. Mas para realmente entender essa bagunça, primeiro é preciso conhecer meus velhos amigos, crátons. Os crátons são como as raízes dos continentes. Eles são espessos, resistentes e antigos. Estamos falando de bilhões de anos. Esses carinhas sobreviveram a impactos de meteoros, supervulcões e até mesmo ao movimento tectônico das placas. Se as placas brigassem a socos, por exemplo, você pode apostar que veríamos cadeias de montanhas nascendo. Se elas se divorciassem, afastando-se uma da outra, nasceria um oceano totalmente novo. Todas essas coisas deixam cicatrizes na superfície da Terra, mas os crátons parecem sempre permanecer imperturbáveis, como as baratas da geologia. E como um cráton pode basicamente levar um soco na cara e não sentir nada, os cientistas sempre presumiram que essas coisas eram quase indestrutíveis. Mas então, um grupo de pesquisadores testou suas máquinas sofisticadas e percebeu que... Espere, os crátons estão se desfazendo? Como? Entre na placa Farallon, uma placa tectônica realmente antiga, que começou a deslizar sobre a placa principal da América do Norte há mais de 100 milhões de anos. Esse é um processo bastante normal, na verdade. É chamado de subducção e é como a Terra recicla as rochas e evita o superaquecimento. Esse processo de subducção vem ocorrendo há tanto tempo que agora o Farallon está a quase 650 quilômetros de distância do cráton, bem tranquilo no manto inferior, estranhamente perto do núcleo externo do nosso planeta. Mas o Farallon tem causado problemas, como aquele colega de quarto que se mudou, mas continua deixando coisas estranhas na geladeira. Como você pode ver, ao afundar, ele puxa a base do alicerce da América do Norte, esticando-a e fazendo com que pedaços caiam no manto profundo. E como se isso não fosse dramático o suficiente, o Farallon que está afundando também vazou água e dióxido de carbono para as rochas ao redor, tornando o cráton ainda mais macio e mais fácil de ser fragmentado. Obrigado, Farallon. Muito legal da sua parte. Ao estudar centenas de terremotos em milhares de estações de monitoramento, os cientistas confirmaram a história. Grandes pedaços de material continental estão escorrendo para baixo, afinando o cráton em até 59 quilômetros. São mais rochas desaparecidas do que cabem em uma caixa de leite. Parece dramático, certo? Mas não se preocupe, isso está acontecendo em um ritmo de caracol. Serão necessários milhões de anos para que algo notável aconteça. Seus tataranetos de um futuro distante talvez ainda estejam em solo sólido. Mas não fique muito confortável. Isso pode não ser um problema urgente, mas há outro tipo de afundamento que está acontecendo mais rápido do que você pode dizer socorro. O fato é o seguinte: até 2050, pelo menos 32 grandes cidades dos Estados Unidos, incluindo Nova York, Baltimore e Charleston, poderão estar parcialmente submersas. E adivinhe só, a culpa é principalmente nossa. Os cientistas notaram que, desde 2007, algumas cidades estão afundando no solo entre 1 e 2 milímetros por ano. Charlestown, na Carolina do Sul, está se destacando da pior maneira possível, afundando 4 milímetros por ano. Claro, esses números parecem minúsculos e um pouco ridículos, mas Charleston está a apenas 3 metros acima do nível do mar, e um pouco de afundamento é muito importante quando o oceano está respirando em seu pescoço. Em dias de enchentes realmente ruins, as pessoas têm que abandonar seus carros e voltar para casa a nado. Todo esse fenômeno é chamado de subsidência da Terra, e quando se mistura o afundamento da Terra com o aumento do nível do mar, obtém-se um coquetel de desastres com ruas inundadas, terras agrícolas salgadas, florestas fantasmas e muitos proprietários de imóveis bastante irritados. Isso não se limita apenas às residências. Infraestruturas como pontes, estradas, aeroportos e usinas de energia, todas as coisas das quais dependemos diariamente, também correm o risco de sofrer sérios danos.
As redes elétricas inundadas e as rodovias afundadas podem causar bilhões a mais em perdas econômicas e criar grandes riscos de segurança para as comunidades. Agora, vamos ser justos. Nem tudo é culpa da humanidade. Alguns desses problemas remontam à Idade do Gelo. Há cerca de 12 mil anos, enormes camadas de gelo cobriam o norte dos Estados Unidos. O peso empurrou a terra para baixo e, quando o gelo derreteu, o solo não voltou a subir como um trampolim. Em vez disso, começou a jogar um estranho jogo de gangorra geológica. Os lugares que foram esmagados começaram a subir, e os lugares que não foram esmagados foram puxados para baixo. Todo esse processo, chamado de ajuste isostático glacial, tente dizer isso rápido 3 vezes, ainda está acontecendo hoje. Mas é claro que os seres humanos encontraram uma maneira de piorar a situação. A extração de água subterrânea é uma das principais culpadas. Pense nisso como se estivesse tirando o enchimento de um colchão. Depois de um tempo, a coisa toda simplesmente afunda. Em lugares como o Vale Central da Califórnia, a terra está caindo até 20 centímetros por ano, porque continuamos a bombear a água durante as secas. Em cidades como Nova York, o problema não é apenas a água. Os próprios arranha-céus estão piorando a situação. Sim, acontece que se você empilhar milhões de toneladas de concreto e aço em um solo macio, ele tende a achatar. E caso esteja se perguntando, a massa total dos edifícios da cidade de Nova York é de cerca de 762 bilhões de quilogramas. Isso é quase o mesmo que 3,5 milhões de estátuas da Liberdade empilhadas. Com tanto peso concentrado em uma área relativamente pequena, os solos subjacentes não têm escolha, a não ser comprimir com o tempo. E se você pensou que não poderia ficar mais bagunçado, pense novamente. Estamos construindo represas que impedem que os rios levem sedimentos frescos para as áreas costeiras. Esse sedimento é uma espécie de maneira da Mãe Natureza de afofar o solo novamente. Sem ele, as terras costeiras estão se compactando como uma esponja velha. Além disso, quando as áreas úmidas são drenadas para agricultura ou construção, o solo turfoso seca e entra em colapso. Sinceramente, é como se o solo não conseguisse se recuperar. Os cientistas também notaram que as áreas que costumavam ser exuberantes zonas úmidas estão agora entre os pontos de afundamento mais rápidos do país, especialmente ao longo da costa do Golfo. A Louisiana, por exemplo, está perdendo cerca de um campo de futebol de terra devido a essa combinação de subsidência e elevação dos mares. Então, qual é o fim do jogo para nós, pessoas comuns, que só queremos viver acima do nível do mar? Bem, não está parecendo muito bom. Florestas fantasmas, que são basicamente bosques afogados, estão surgindo. Terras agrícolas estão se tornando salgadas e inutilizáveis. E até mesmo inundações em dias ensolarados, em que as ruas são inundadas sem chuva, estão se tornando uma realidade. Credo! Enquanto isso, na costa oeste, a Califórnia também não está exatamente ganhando. São Francisco e Los Angeles estão afundando, o que significa que o aumento do nível do mar pode atingi-las com o dobro da força e da rapidez. Em alguns lugares, como a península de Palos Verdes, o solo está afundando tão rapidamente que as pessoas de lá podem viver como toupeiras. Então, os Estados Unidos estão se transformando na próxima Atlântida? Provavelmente não na semana que vem, mas se não forem tomadas medidas sérias como reduzir o bombeamento de água subterrânea e planejar cidades mais inteligentes, pelo menos 500 mil pessoas correm sério risco. E os danos às moradias podem facilmente chegar a 109 bilhões de dólares até 2050. No fim das contas, embora a América do Norte não esteja prestes a afundar como um suflê mal feito, ela definitivamente está apresentando algumas rachaduras na crosta. Portanto, talvez devêssemos diminuir o bombeamento de água subterrânea, repensar como e onde construímos e investir um pouco mais em manter nossos pés secos. Afinal de contas, se um dia o chão realmente se tornar lava, vamos desejar ter pelo menos consertado os vazamentos antes. Foi em abril de 2025 que geólogos voltaram ao Norris Geyser Basin de Yellowstone pela primeira vez naquele ano. E enquanto faziam a verificação de rotina, perceberam que algo estava diferente dessa vez. Onde antes havia apenas um pedaço de terra sem graça, agora havia um buraco enorme, com cerca de 4 metros de largura, cheio de uma água estranha, leitosa e azul clara. Todos ficaram apavorados. Será que era um sinal de que o supervulcão de Yellowstone estava pronto para entrar em erupção?
Se fosse, seria um desastre em escala mundial, do tipo que destrói cidades. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, se uma erupção assim acontece, os efeitos seriam sentidos em todo o mundo. Para começar, as áreas imediatamente ao redor de Yellowstone sofreriam fluxos piroclásticos, que são a lava que entra em erupção de um vulcão, incluindo uma mistura densa de gás vulcânico, cinzas, pedra-pomes e blocos de lava quente. Esses fluxos destruiriam tudo o que tocassem, e uma erupção de Yellowstone os lançaria em direção a Wyoming, Idaho e Montana. As áreas mais distantes de Yellowstone escapariam dos fluxos, mas sofreriam com a queda de cinzas, que cairiam pesadamente nos estados mais próximos do epicentro. A cinza seria especialmente perigosa para qualquer pessoa que a respirasse. O peso da cinza também representaria uma ameaça séria. Ela sufocaria plantações e faria edifícios desabarem conforme se acumulassem. As consequências trágicas seriam incontáveis, mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde, porque pouco depois da descoberta, o poço estranho surpreendeu até mesmo os especialistas. Os geólogos encontraram rochas espalhadas por toda parte. Algumas tinham cerca de 0,3 metros de largura, e todas estavam cobertas de lama cinzenta. Essa lama combinava com as paredes da nova nascente. Era como se o lugar simplesmente tivesse explodido, mas ninguém tinha visto isso acontecer. A equipe verificou imagens de satélite antigas para descobrir quando o buraco apareceu. Em dezembro de 2024, o terreno estava totalmente normal. Em 6 de janeiro de 2025, uma pequena depressão havia se formado. E em 13 de fevereiro, aquele buraco cheio de água já estava lá. Mas o mais estranho é que os sensores que normalmente registram grandes explosões hidrotermais não detectaram nada. Não houve nenhuma explosão gigante nem sinais de alerta. Mais tarde, descobriu-se que essa abertura intrigante no solo não tinha simplesmente aparecido de uma só vez em uma grande erupção. Em vez disso, ela se formou a partir de uma série de pequenas explosões ao longo do tempo. Pequenas explosões primeiro lançaram rochas, depois lama, e acabaram criando a cratera. Com o tempo, ela se encheu de água rica em sílica. Isso foi um enorme alívio para todos. Yellowstone está sobre um supervulcão, e suas grandes erupções são um cenário de pesadelo. Felizmente, desta vez, foi apenas uma explosão pequena e gradual. Foi dramático, claro, mas totalmente controlável. Veja, o Parque Nacional de Yellowstone está cheio de geysers, fontes termais e todo tipo de paisagens naturais. Mas sob a superfície, as coisas ficam incrivelmente intensas, tudo por causa do supervulcão. Supervulcões costumam ser extremamente grandes. Muitas vezes eles nem têm cone, já que geralmente são os restos de câmaras gigantes de magma. Um dia essas câmaras entraram em erupção, deixando para trás uma caldeira. Eles geralmente ficam localizados sobre pontos quentes. Provavelmente não é surpresa que supervulcões possam produzir supererupções. E quando isso acontece, eles lançam mais de 1.000 quilômetros cúbicos de cinzas, rocha derretida e gases quentes para o ar. Em outras palavras, 4 supervulcões poderiam encher o Grand Canyon até a borda. Supervulcões se formam quando enormes volumes de magma escaldante escapam das profundezas do subsolo. Esse magma sobe próximo à superfície, mas não consegue romper a crosta terrestre. Então, uma piscina pressurizada de magma borbulhante se acumula a apenas alguns quilômetros de profundidade. A pressão continua crescendo porque cada vez mais magma tenta chegar à superfície. E então, bum! Uma supererupção acontece. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Utah mapearam a câmara de magma principal do supervulcão de Yellowstone e ficaram chocados com seu tamanho. E então encontraram outra logo abaixo dela. Juntas, essas piscinas subterrâneas de magma poderiam armazenar rocha derretida suficiente para encher o Grand Canyon 11 vezes. Todo esse magma pressiona o solo acima, e é por isso que Yellowstone sobe cerca de 2,5 a 5 centímetros por ano. Essa elevação lenta pode não parecer grande coisa, mas combine isso com o fato de que Yellowstone ainda é um vulcão ativo e tem um índice de explosividade vulcânica de 8, e já é o bastante para fazer qualquer um se perguntar o que poderia acontecer se algo desse errado. E sim, Yellowstone tem estado um pouco agitado nos últimos anos. Em março de 2023, houve 354 terremotos na área. A maioria foi bem pequena, mas o maior atingiu magnitude 3,7, parte de um enxame de 106 tremores. Antes de você surtar, especialistas do Yellowstone Volcano Observatory dizem que não há motivo para pânico. Nenhuma erupção está prevista para acontecer tão cedo. Vulcões não seguem um cronograma. Só porque Yellowstone não entra em erupção há muito tempo, não significa que está prestes a explodir.
O parque está estável, por enquanto, mas os cientistas estão monitorando tudo o que acontece no subsolo, os tremores, a elevação do terreno e até mudanças de temperatura, só para garantir. A pluma superquente de magma, um hotspot, sob Yellowstone está ativa há 17 milhões de anos. A crosta terrestre se moveu lentamente sobre ela, fazendo o hotspot deixar um rastro de vulcões que se estende por mais de 724 quilômetros ao longo da planície do rio Snake. A maioria desses vulcões antigos agora está enterrada sob camadas de lava e sedimentos. Nos últimos 2,1 milhões de anos, Yellowstone desencadeou 3 erupções cataclísmicas, tão massivas que conseguiram remodelar toda a região. Cada região enviou fluxos piroclásticos, rios de rocha incandescente, cinzas e pedra-pomes, avançando por quilômetros. Os detritos se acumularam em camadas com centenas de metros de espessura, algumas formando rochas sólidas parecidas com lava. Quando essas erupções esvaziaram as câmaras de magma subterrâneas, o teto desabou, formando as enormes caldeiras que vemos hoje. Mesmo depois dessas mega erupções, Yellowstone não parou. Entre 180 mil e 70 mil anos atrás, enormes fluxos de lava riolítica, às vezes com mais de 600 quilômetros cúbicos, escorreram para fora. Alguns fluxos seguiram linhas de aberturas no sentido norte-sul. O fluxo de Nespers Creek ocorreu há 160 mil anos. Se você ficar em Madison Junction, na borda noroeste da caldeira, poderá ver isso, um penhasco que se formou quando a erupção de Lava Creek Tuff fez o sol desabar há 640 mil anos. E dentro da caldeira você verá os fluxos de lava endurecida serpenteando pelo chão. Descobrir quando um supervulcão pode explodir é como aprender a ler os sinais de alerta da natureza. Milhares de anos antes de uma erupção massiva, o calor subterrâneo começa a aumentar e as câmaras de magma se tornam como panelas de pressão prestes a estourar. Pequenos sinais começam a aparecer, bolhas de gás escapam conforme a pressão muda e terremotos sacodem o solo. A terra acima sobe lentamente, fendas aparecem, fontes termais e geysers começam a se comportar de maneira incomum, aquecendo ainda mais do que o normal. O que aconteceria se Yellowstone entrasse em erupção? Lembra dos fluxos piroclásticos de que falamos antes? Eles podem ter duas partes, o fluxo inferior de lava quente que se move ao nível do solo e uma nuvem de cinzas que segue acima da lava. Os dois devastariam áreas imensas. As cinzas chegariam até a Europa dentro de 3 a 4 dias após a erupção, mas lá não seriam tão prejudiciais. Depois disso, levaria apenas 2 a 3 semanas para que temperaturas mais frias se instalassem ao redor do planeta. Tudo graças ao gás sulfúrico que chegaria à alta atmosfera após a erupção. Cientistas preveem que as temperaturas globais cairiam até 10 a 12 graus. Essas consequências poderiam durar de 6 a 10 anos, colocando fim às monções, o que poderia causar fome generalizada na Ásia. Assustado? Não fique. A boa notícia é que os cientistas não acreditam que o gigante adormecido sob o Parque Nacional de Yellowstone vá despertar durante a nossa vida. Especialistas dizem que a próxima erupção de Yellowstone provavelmente não acontecerá por centenas de milhares de anos. E mesmo assim, podem nem ser tão ruim, porque os cientistas descobriram que o magma escondido em Yellowstone, na verdade, está dividido entre 4 câmaras diferentes. Não apenas isso, mas alguns dos reservatórios de magma provavelmente vão esfriar e se solidificar, reduzindo ainda mais as chances de uma erupção. Então, embora uma erupção realmente pareça algo capaz de mudar a paisagem do mundo, é improvável que aconteça tão cedo. Você já deve ter ouvido falar que o Parque Nacional de Yellowstone está localizado no topo de um supervulcão gigante. Essa é a razão pela qual a área pode se orgulhar de poderosos geysers e fontes termais. Mas isso também significa que embaixo do Yellowstone há uma enorme câmara de magma. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Utah descobriram que essa câmara era muito maior do que todos pensavam anteriormente. Eles até encontraram mais um reservatório com magma sob o reservatório superior. Aparentemente, quanto mais espaçosas são as câmaras, mais magma elas contêm. Juntos, os 2 reservatórios armazenam um globo de magma que poderia facilmente encher o Grand Canyon não uma, mas 11 vezes. Mas você sabe qual é a coisa mais preocupante sobre as câmaras de magma? Elas tendem a empurrar o solo acima delas. Como resultado, a terra em Yellowstone sobe cerca de 2 a 5 centímetros por ano. Além disso, Yellowstone tem o status de vulcão ativo. E seu índice de explosividade vulcânica, sim, existe um, é 8 de 8. Esse número alto significa que se esse vulcão entrar em erupção, será um evento apocalíptico.
Para colocar isso em perspectiva, a erupção do Pinatubo nas Filipinas em 1991, que é considerada a mais poderosa de que se tem memória, recebeu 6 no índice de explosividade vulcânica. Ha! Perdeu! Agora vamos descobrir se há algo com que se preocupar. Em março de 2023, as estações sismográficas da Universidade de Utah registraram 354 terremotos em toda a região do Parque Nacional de Yellowstone. Parece muito, mas lembre-se de que o evento mais impressionante do mês foi um mini terremoto de magnitude 3,7. Ele fez parte de uma sequência de 106 terremotos que começou em 29 de março e continuou até o final do mês. Os especialistas dizem que a atividade sísmica de Yellowstone está, um pouco mais ativa do que o normal. Mas não é nada realmente sério. Michael Polland, um geofísico que trabalha no Observatório do Vulcão de Yellowstone, afirma que o vulcão não entrará em erupção tão cedo. Para que isso aconteça, deve haver magma suficiente pronto para entrar em erupção sob a superfície. Ufa! Também deve haver pressão suficiente para fazer com que esse magma suba, mas nenhuma dessas condições existe atualmente. De acordo com o especialista, Yellowstone está estável agora. Ao mesmo tempo, Polland e sua equipe estão acompanhando todos os tipos de atividade subterrânea, procurando sinais de alerta de possíveis erupções. Alguns deles podem ser a frequência de terremotos e a deformação do solo. Milhares de mini-terremotos, juntamente com mudanças extremas na superfície do solo naquela área, podem ser alarmantes. A equipe também monitora a temperatura das características térmicas do parque. Esse é outro sinal digno de nota de um possível desastre. Mudanças em todo o parque na atividade dos geysers, bem como emissões de gás e térmicas. Portanto, apesar das alegações da mídia de que Yellowstone deve entrar em erupção em breve porque a última erupção ocorreu há 70 mil anos, não é assim que os vulcões funcionam. Os especialistas dizem que essa é uma das concepções errôneas mais populares sobre os vulcões. Eles não seguem cronogramas. No entanto, se uma supererupção acontecesse, o mais preocupante para nós não seriam os fluxos de lava, e nem um terremoto que provavelmente acompanharia o desastre natural. Não, a pior consequência dessa supererupção seriam as cinzas e a queda dessas cinzas. Vamos dar uma olhada em como foi quando o vulcão Yellowstone entrou em erupção há muitos anos. Houve pelo menos 3 supererupções na história do vulcão. A mais poderosa delas foi 2.500 vezes mais devastadora do que a terrível erupção do Monte Santa Helena no estado de Washington em 1988. Quanto à supererupção mais recente, ela foi chamada de Erupção Lava Creek. Ela formou a caldeira de Yellowstone depois de lançar no ar uma quantidade inimaginável de poeira, cinzas vulcânicas e rochas. Recentemente, os cientistas também tomaram conhecimento de 2 outras supererupções até então desconhecidas que ocorreram há cerca de 9 e 8,7 milhões de anos. A mais recente das duas é agora considerada o maior evento registrado de toda a província vulcânica de Snake River Yellowstone. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no que estava acontecendo há milhões de anos. Como eu não estava na época, estamos todos supondo essas coisas com base em evidências. Os primeiros sinais do desastre apareceram muito antes do início da catástrofe. Por milhares de anos, o calor vinha se acumulando no interior do planeta. Ele estava derretendo rochas sob a crosta terrestre e deixando para trás enormes câmaras. Elas eram preenchidas com uma mistura pressurizada de rocha semissólida, magma, vapor de água e diferentes gases, inclusive dióxido de carbono. Toda essa sopa subterrânea escaldante estava se expandindo à medida que mais e mais magma chegava com o tempo. A terra sobre o sistema vulcânico estava subindo quase imperceptivelmente. Um ano antes da supererupção, o Yellowstone deu um aviso, um arroto talvez, mas há muito tempo não havia ninguém que pudesse interpretar esses sinais. Além disso, esses processos alarmantes estavam ocorrendo principalmente no subsolo. Por exemplo, a descompressão libera bolhas de gás. Ao estourar, essas bolhas podem muitas vezes alimentar tipos específicos de erupções. Meses antes da erupção, terremotos de pequena escala tornaram-se mais frequentes e mais intensos. O solo em muitos pontos do supervulcão ficou mais quente do que era antes. Os lagos de superfície e as águas subterrâneas também ficaram mais quentes. Se as pessoas estivessem por perto naquela época, teriam notado uma névoa de vapor incomum naquela área. Pouco antes do início da erupção, a pressão crescente empurrou para cima o solo sobre a câmara de magma. Isso criou uma elevação em forma de domo. Pequenas rachaduras começaram a se abrir ao longo das bordas desse domo. Imagine abrir uma garrafa de refrigerante depois de sacudi-la. Algo parecido com isso estava acontecendo perto do vulcão.
Pense em Mentos e Coca-Cola. A pressão foi liberada pelas fraturas quando os gases saíram da superfície. Logo antes do desastre, o solo ao redor do vulcão de Yellowstone se elevou. As piscinas geotérmicas e os geysers aqueceram até a temperatura de ebulição e ficaram mais ácidos do que o normal. O magma começou a subir em direção à superfície. Em um determinado momento, o teto de rocha da câmara de magma não resistiu mais e a erupção teve início. Tremores pequenos, mas constantes começaram a mover o solo dias antes da catástrofe. Mas o verdadeiro tremor só começou vários minutos antes da erupção. Com um rugido ensurdecedor, uma enorme coluna de lava e cinza se lançou no ar. Em poucos minutos, um fluxo piroclástico atravessou a área em uma velocidade de furacão. Esse fluxo é uma mistura líquida de pedaços de lava semissólidos, cinzas vulcânicas e gases quentes em expansão. Parecia uma avalanche de neve extremamente quente e tóxica. Com uma temperatura de cerca de 700 graus Celsius, estava queimando tudo em seu caminho. O vulcão continuou bombeando cinzas por dias a fio. Para todos os seres vivos, a precipitação de cinzas foi uma das consequências mais perigosas da erupção. As cinzas vulcânicas se transformam em cimento vítreo segundos após serem inaladas. A maioria dos animais não teve chance de sobreviver. Até mesmo árvores grossas começaram a desmoronar sob o peso dessa substância densa. Levou apenas alguns dias até que uma espessa camada de cinzas cobrisse grandes territórios. Depois que as cinzas entraram na estratosfera, as temperaturas em todo o mundo começaram a cair. A erupção foi rica em enxofre, que é um bloqueador solar eficaz. Por isso, logo ficou tão frio que não houve verão em todo o mundo nos anos seguintes. Os animais não conseguiam encontrar comida e água limpa. Esse desastre natural, chamado de supererupção de Gray's Landing, foi colossal. Foi assim que os pesquisadores o descreveram em seus estudos recentes. Ele afetou um território enorme. Os fluxos de lava esmaltaram uma área tão grande quanto Nova Jersey, com vidro vulcânico quente e escaldante. Isso esterilizou instantaneamente a superfície da Terra, eliminando toda a vida vegetal que estava se desenvolvendo ali antes. Se uma erupção desse tipo acontecesse nos dias de hoje, ela cobriria os estados de Colorado, Utah e Wyoming com quase 60 centímetros de cinzas vulcânicas tóxicas. Muitas regiões ficariam mergulhadas na escuridão. Até mesmo o litoral, onde vive a maioria dos americanos, teria problemas com a propagação da nuvem de cinzas. Ela destruiria plantações e contaminaria pastos, arruinaria linhas de energia e transformadores elétricos. Portanto, tenho certeza de que você concorda comigo. Ainda bem que não se espera que esse desastre ocorra tão cedo. Ei, já temos outras coisas suficientes em nosso prato. A história nos ensina que o supercontinente existiu há muito tempo, cerca de 300 milhões a 273 milhões de anos atrás. Naquela época, todos os continentes da Terra eram amigos e andavam juntos. Eles formavam uma equipe incrível chamada Pangaea ou Pangaea. Se você estiver se sentindo sofisticado, o nome vem de uma palavra grega que significa toda a Terra. A Pangaea também tinha uma enorme vizinhança de água chamada Pantalassa. Portanto, nosso mundo inteiro era um enorme pedaço de terra cercado por um enorme pedaço de oceano. O megacontinente parecia um C gigante que se estendia entre o topo e o fundo do nosso planeta. Mas, como diz a história, as coisas mudaram. Cerca de 200 milhões de anos atrás, no início da época Jurássica, como nos tempos dos dinossauros, a Pangaea decidiu dar uma festa de separação. Esqueça as velhas ideias de continentes à deriva como grandes icebergs. Ela se dividiu em pedaços menores, formando os continentes que conhecemos hoje. E como bônus, criou os oceanos Atlântico e Índico. A história da Pangaea foi contada pela primeira vez por um especialista em meteorologia alemão chamado Alfred Wegener em 1912. Mas como ele ficou sabendo de algo que aconteceu há tanto tempo? Imagine o núcleo da Terra como uma grande lareira aconchegante que emite calor. Esse calor cria correntes giratórias especiais na camada externa da Terra. Podemos pensar nisso como a crosta terrestre, que se parece com um grande quebra-cabeça com muitas peças. As correntes quentes fazem com que essas peças do quebra-cabeça, chamadas de placas da crosta terrestre, se movimentem. Às vezes se chocam umas contra as outras e, às vezes, deslizam umas sobre as outras. É como um baile fantástico que acontece sob nossos pés. Um dia, Wegener observou as formas dos continentes e pensou que os litorais da América do Sul e da África se encaixavam. E realmente se encaixavam. Então, ele imaginou que, há muito tempo,
Todos os continentes andavam juntos como uma grande massa de terra. Mas ele não podia simplesmente dizer isso sem nenhuma prova. Então, como sabemos que a Pangeia realmente existiu? Bem, há algumas pistas que nos levaram a essa incrível descoberta. Uma pista é como quando você monta um quebra-cabeça e as peças se encaixam perfeitamente. Basta olhar para as formas dos continentes atuais. Dá para perceber que eles se encaixam quase como uma combinação perfeita. Obviamente, suas formas mudaram com o tempo. Isso aconteceu há milhões de anos e, desde então, as margens dos continentes têm sido lavadas pela água ao longo dos anos. Mas mesmo assim, ainda podemos ver como eles se encaixam bem. Outra pista vem da verificação dos fósseis. Sabemos que os animais antigos deixaram muitos fósseis para trás. Foi assim que aprendemos sua história e quais eram as espécies existentes. Mas quando os cientistas compararam fósseis encontrados em diferentes continentes, eles notaram algo interessante. Esses fósseis eram semelhantes. Surpreendentemente, eles pertenciam aos mesmos grupos de animais, embora estivessem distantes uns dos outros. Não é como se esses animais pudessem atravessar o oceano com suas 4 patas, e é improvável que esse tipo específico de animal tenha se originado em 2 lugares ao mesmo tempo. E, por fim, as montanhas. Imagine explorar debaixo d'água e encontrar enormes montanhas nos oceanos. Essas cordilheiras submarinas e trincheiras profundas são como cicatrizes de quando as placas tectônicas da Terra se moviam. Elas servem como outra prova de que os continentes fazem parte de algo maior. Quando você analisa todos esses aspectos em conjunto, obtém um quadro bastante claro. Os continentes da Terra já estiveram reunidos em um supercontinente. Desde então, eles seguiram caminhos separados. Mas as lembranças de sua grande aventura ainda estão gravadas nas formas dos litorais, nas rochas que deixaram para trás e muito mais. Mas agora isso é óbvio para nós. Na época da descoberta de Wegener, havia ideias diferentes circulando por aí. Algumas pessoas achavam que os continentes afundaram para formar os oceanos, mas Wegener tinha uma visão diferente. Ele achava que os continentes estavam sempre em movimento. Ele até criou uma expressão sofisticada, deriva continental, para explicar o fato. Mais tarde, ele foi acompanhado por outro cientista chamado Alexander Dutoit, que acrescentou uma pequena reviravolta à história, sugerindo que havia 2 continentes originais, Laurásia no norte e Gondwana no sul. Mas a verdadeira festa só começou na década de 1960, quando os cientistas descobriram o ingrediente secreto dessa receita, a tectônica de placas. E finalmente essa teoria explicou tudo o que Wegener e Dutoit falavam. A teoria de Wegener foi comprovada como correta após 50 anos. Com o passar do tempo, aprendemos mais e mais sobre nosso planeta. Descobrimos que a Terra costumava ter vários supercontinentes. Antes da Pangeia, havia um megacontinente chamado Rodinia, há cerca de 1 bilhão de anos. Mais tarde, Pannotia entrou em cena há cerca de 600 milhões de anos. O interessante é que a história da deriva continental está longe de terminar. Nossos continentes estão sempre em movimento. A África está dando um solavanco amigável na Europa e a Austrália está jogando um jogo de carrinho de choque com o Sudeste Asiático. Sabe o que está no horizonte? Outro supercontinente. Então, como esse próximo supercontinente se formará? Bem, há 4 possibilidades principais: Novo Pangeia, Pangeia Última, Aurica e Amásia. Esses nomes podem parecer de super-heróis, mas na verdade são formas diferentes de encaixar as peças do quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada em todas elas. Primeiramente, Novo Pangeia. Você sabe que tem o Oceano Atlântico de um lado e o Oceano Pacífico do outro. Bem, se esses oceanos continuarem a fazer o que estão fazendo agora, o Atlântico continuará a se abrir enquanto o Pacífico se fecha. Se isso acontecer, as Américas, América do Norte e América do Sul, darão um grande toca aqui uma na outra. E a Antártica, aquela terra gelada bem ao sul, também participará da diversão. Ela estará se deslocando em direção ao norte. As Américas e a Antártica que se deslocam para o norte provavelmente se chocarão com a África e a Europa. E assim se formará um supercontinente totalmente novo. Em seguida, Pangeia Última. No futuro, o Oceano Atlântico pode se cansar de ser tão largo. Ele pode decidir desacelerar e encolher um pouco. Há pontos em que o fundo do oceano está deslizando por baixo da Terra. É como uma passagem subaquática secreta. Esses pontos são chamados de zonas de subducção. Então, se esses túneis secretos estiverem se espalhando ao longo da costa leste das Américas, as Américas, a Europa e a África podem se unir novamente e formariam um supercontinente.
esse supercontinente seria cercado pelo Oceano Pacífico. O próximo supercontinente possível é a Aurica. Nesse cenário, os oceanos Pacífico e Atlântico podem decidir tirar um cochilo e se fechar. Mas não se preocupe, pois quando uma porta se fecha, outra se abre. Neste caso, um oceano totalmente novo surgiria para substituí-los. Imagine uma grande fenda no solo cortando a Ásia como um zíper se abrindo. Essa fenda é chamada de Fenda Pan-Asiática. E ela se tornaria um oceano totalmente novo. Com esse novo oceano, surgiria um novo supercontinente, Aurica. Atualmente, a Austrália está se deslocando para o norte como se estivesse tentando encontrar um bom lugar no centro do nosso planeta. O leste asiático e as Américas podem se juntar de ambos os lados. Depois disso, a Europa e a África podem se unir às Américas. E bum! Aurica! E finalmente, a Amásia. Ela pode se formar se algumas das placas tectônicas forem para o norte. Elas podem levar continentes como a África e a Austrália para um passeio. Eles ficarão ao redor do Polo Norte. Todos os continentes, exceto a Antártica, podem se unir. E mesmo que eles possam se reunir em torno do Polo Norte, eles não fechariam os oceanos. Os oceanos Atlântico e Pacífico ainda estariam abertos para negócios. A forma como essa grande reunião aconteceria depende dos movimentos tectônicos da Terra. Até o momento, acreditamos que Novo Pangeia é o cenário mais provável. Isso também depende do que aconteceu exatamente com a Pangeia depois que ela se separou. E quando o novo supercontinente surgir, o que acontecerá com o clima? Como o oceano se comportará? E os animais e as plantas? Todas essas perguntas iluminam nossas mentes. Quem sabe? Talvez um dia nossos descendentes olhem para o mapa mundi e vejam essa incrível jornada completar o círculo. Continue fazendo perguntas curiosas e fique atento nos próximos 100 milhões de anos. No final de dezembro de 2021, um vulcão subaquático com um nome bastante exótico, Unga Tonga, acordou após vários anos de sono. Ele acordou com tanta energia e força que sua erupção foi ouvida a mais de 180 quilômetros de distância. Em seguida, voltou a dormir, mas algumas semanas depois acordou novamente, com uma força 7 vezes maior do que a primeira vez. A erupção dividiu a ilha em duas partes. A tempestade de raios que começou por causa da erupção foi a mais intensa da história registrada. As ondas sonoras da erupção percorreram o planeta várias vezes. Alguém até ouviu um forte estrondo no Alasca a 10 mil quilômetros de distância. E isso deu início ao primeiro mega tsunami conhecido desde a antiguidade. Esse tsunami tirou a vida de 2 pessoas até o Peru e causou problemas para 2 pescadores na Califórnia. Mas isso não é tudo. Essa erupção pode mudar os padrões climáticos da Terra por anos a fio. Você poderá ver a primeira prova disso no verão de 2024, que está previsto para ser muito mais úmido do que o normal. Os cientistas acreditam que a erupção foi causada pelo acúmulo de gás até um ponto crítico. Diferentes minerais, incluindo anidrita, quartzo e sulfetos, foram se acumulando por vários meses até bloquearem os caminhos do fluxo e selarem o gás dentro do Unga Tonga. Normalmente, quando um vulcão entra em erupção, a fumaça causa um efeito de resfriamento temporário na superfície terrestre. Mas a erupção do Unga Tonga foi diferente. Ela não produziu muita fumaça, mas liberou uma quantidade enorme de vapor de água, aproximadamente igual a 60 mil piscinas olímpicas. O calor intenso da erupção transformou grandes quantidades de água do mar em vapor, que depois foi lançado na atmosfera. Todo esse vapor de água foi parar na estratosfera, uma camada da atmosfera que é muito seca para formar nuvens ou chuva. Os cientistas não têm nenhuma observação de erupções vulcânicas como a do Unga Tonga para prever seus efeitos em nossos padrões climáticos. Eles também não sabem dizer exatamente quanto tempo esses efeitos podem durar. Isso ocorre porque a única maneira de medir o vapor de água estratosférico é por meio de satélites, que só existem desde 1979, e não houve nenhuma erupção semelhante à do Unga Tonga nesse período. Especialistas de diferentes países começaram a analisar dados de satélite logo após a erupção do Unga Tonga. Eles queriam descobrir quanto tempo o vapor de água permaneceria na estratosfera, para onde iria e, o mais importante, o que isso significaria para o planeta. O primeiro grande resultado da erupção, pelo menos parcialmente, foi um enorme buraco na estratosfera que permaneceu por vários meses ao longo de 2023. Quando ele apareceu, o vapor de água já havia atingido a estratosfera polar sobre a Antártica.
Nos anos seguintes, não haveria mais vapor de água suficiente para aumentar esse buraco. Parece que o Unga Tonga terá apenas um efeito mínimo sobre as temperaturas médias globais, mas há alguns impactos regionais surpreendentes e duradouros. Um dos modelos científicos prevê invernos mais frios e úmidos para o norte da Austrália até cerca de 2029. Na América do Norte, estão previstos invernos mais quentes e a Escandinávia pode ter invernos ainda mais frios. No entanto, esse é apenas um estudo e uma abordagem para entender como a erupção do Unga Tonga pode mudar nosso clima. Temos pelo menos um exemplo histórico de uma erupção vulcânica que mudou o mundo. Há mais de 2 séculos, em 1815, o Monte Tambora entrou em erupção e causou o ano sem verão. No ano seguinte, o inverno foi excepcionalmente frio e úmido na Europa e na América do Norte. Um estudo recente confirma que o ano de 1816 não teria sido tão frio sem a erupção vulcânica. Os efeitos imediatos da erupção foram catastróficos, com tsunamis destruindo casas, ceifando 10 mil vidas e mais 80 mil pessoas que adoeceram após a erupção. A erupção do Monte Tambora foi uma das mais fortes dos últimos 1000 anos. Ela ejetou uma enorme quantidade de dióxido de enxofre na estratosfera, que rapidamente se espalhou pelo mundo. O resultado foi o ano mais frio dos últimos 250 anos, pelo menos. Em maio, a geada destruiu a maior parte das plantações em Nova York, Massachusetts, New Hampshire e Vermont. Em junho, uma forte neve cobriu o solo em Albany, Nova York e Dennisville, Maine. E Nova Jersey teve 5 noites seguidas de geada. O frio continuou no final do verão, que deveria ter sido a época da colheita. Em julho, os lagos e rios ainda estavam congelados no extremo sul, até o noroeste da Pensilvânia, e a geada permaneceu na Virgínia até o final de agosto. As temperaturas caíam de máximas de verão acima do normal para quase congelantes em apenas algumas horas. O clima era totalmente imprevisível. Os preços dos alimentos dispararam. O custo da aveia para os cavalos, que eram o principal meio de transporte, também subiu muito. Algumas pessoas acreditam que essa situação inspirou Carl Dries a inventar a bicicleta em 1817 como um método de transporte alternativo. O Tambora mudou completamente os padrões climáticos não apenas por 1, mas por 3 anos. O planeta inteiro ficou mais frio e, como as colheitas fracassaram, provavelmente pelo menos 1 milhão de pessoas morreram de fome. Os cientistas não têm evidências sólidas de erupções vulcânicas que tenham tirado mais vidas do que a do Tambora. Mas a erupção do Krakatoa na Indonésia em 1883 é mais famosa do que a do Tambora, porque as informações sobre ela se espalharam pelo mundo por meio de telegramas e fotos. Sua explosão final foi o som mais alto registrado na história e as pessoas puderam ouvi-la em 10% de toda a superfície terrestre. A erupção deu início a um tsunami com ondas com cerca de metade da altura da Estátua da Liberdade. Ainda assim, foi menos poderosa do que a erupção do Tambora. A ilha que antes abrigava o Krakatoa desapareceu na erupção, mas novas erupções começaram menos de 50 anos depois e criaram o cone Filho de Krakatoa no centro da caldeira da antiga erupção. O novo vulcão ainda ganha vida de tempos em tempos. A erupção do Monte Vesúvio, que destruiu Pompeia, é um dos desastres vulcânicos mais conhecidos da história. Ela tirou cerca de 2.000 vidas, muito menos do que o do Tambora. De acordo com um famoso autor romano da época, a erupção durou 18 horas. Pompeia foi coberta por uma camada de cinzas e pedra-pomes mais espessa do que o dobro da altura média de um ser humano. A linha costeira próxima também mudou drasticamente. No mundo de hoje, os efeitos posteriores das erupções vulcânicas costumam ser mais perigosos do que as próprias erupções. Graças aos avanços da tecnologia, agora podemos prever as erupções vulcânicas com mais precisão e usar medidas de segurança como evacuações e cancelamentos de voos. Mas ainda há muito risco com as mudanças nos padrões climáticos e a seca em todo o mundo, especialmente em áreas como a Índia, o leste da Ásia e o leste da África, que são afetadas pelas monções. As erupções de vulcões também podem ter efeitos que você provavelmente não esperaria, como a evolução dos dinossauros. Esses animais já foram do tamanho de gatos, esperando sua hora de brilhar. Isso aconteceu há cerca de 230 milhões de anos. Esse período é conhecido como episódio pluvial do Carniano. Antes disso, Pangeia era um supercontinente seco e árido, mas em seguida ocorreram 4 grandes eventos vulcânicos que bombearam enormes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera.
As temperaturas e a umidade globais aumentaram em decorrência disso. Essas erupções maciças provavelmente ocorreram devido à erupção da grande província ígnea de Wrangélia, no que hoje é a Colômbia Britânica e o Alasca. Essa atividade vulcânica prolongada criou as condições certas para que os dinossauros florescessem e se diversificassem e também para o surgimento de outros grupos, como as coníferas modernas, samambaias, crocodilos, tartarugas, insetos e os primeiros mamíferos. Com temperaturas mais altas e mais chuvas, as plantas terrestres evoluíram e as que gostam de umidade se tornaram dominantes. Sem essas mudanças no mundo, poderíamos ter tido uma história natural completamente diferente. Há algumas provas sólidas de que a atividade vulcânica realmente mudou os padrões climáticos naquela época. Os cientistas descobriram camadas no núcleo da Terra que mostram diferentes tipos de carbono, o que nos mostra que houve 4 liberações. Desde os anos 2000, o mundo foi atingido por mais de 1.700 terremotos com magnitude superior a 5. Muitos aconteceram ao redor do Anel de Fogo, localizado ao redor do Oceano Pacífico. Na América do Norte, a maior ameaça é a linha de falha de San Andreas, que pode gerar um terremoto de magnitude maior do que qualquer outro, o que lhe rendeu o apelido arrepiante de The Big One. A possível destruição da Califórnia é uma perspectiva aterrorizante que pode ter consequências inimagináveis. Mas o Big One é apenas o começo do que está por vir. Más notícias. Os cientistas previram um evento que abalará a Terra e que ocorrerá em 2030. Querendo ou não, há 70% de chance de que venhamos a experimentar o Big One, e será um terremoto de magnitude 6,7. A linha de falha de San Andreas causará o Big One, mas o que é assustador é que não podemos prever isso. Por outro lado, um terremoto de grandes proporções ocorre a cada 100 anos. Isso significa que sempre há tempo para se preparar para um desastre natural. Se voltássemos no tempo, veríamos alguns terremotos significativos, como os que destruíram São Francisco e Fort Tejon. Os edifícios construídos há muito tempo não são a prova de terremotos. Eles desmoronarão. Mesmo que eles sobrevivam, você não deve entrar neles. Mas os edifícios não são a parte mais perigosa. Você deve tomar cuidado com as linhas elétricas e os canos de gás. Sua casa na colina pode ser linda, mas é extremamente insegura. Durante terremotos, a colina pode se transformar em um enorme deslizamento de terra que destruirá tudo em seu caminho. Diga adeus às viagens de carro, porque todas as estradas estarão arruinadas. Você deve ter água e alimentos de reserva, pois não poderá ir ao supermercado. Esse desastre não será barato. Custará aos Estados Unidos cerca de 200 bilhões de dólares para se recuperar do terremoto. Pelo menos o terremoto não provocará tsunamis. Mas há algo que pode causar mais danos do que o Big One. A famosa zona de subducção de Cascadia começa na Califórnia e termina em Vancouver, no Canadá. A linha de falha de San Andreas não é nada comparada a essa zona. Ela pode varrer toda a costa da face da Terra, um exemplo de hipérbole. As zonas de subducção são placas tectônicas forçadas a ficar uma sob a outra e a se separar constantemente. Uma é chamada de placa norte-americana e a outra é a placa Juan de Fuca. Não se deve mexer em zonas como essas, pois elas são pontos terríveis de atividade sísmica e extremamente perigosas, pois causam terremotos submarinos de grandes proporções. Mas elas estão debaixo d'água, então o que podem fazer conosco? Bem, podem causar tsunamis gigantes, inundando cidades e destruindo o litoral. No momento, a zona mais ativa é o Anel de Fogo. A zona de Cascadia pode ser menos ativa, mas é como uma fera adormecida que pode acordar e destruir tudo em seu caminho, causando um terremoto revolucionário. A última vez que todo esse estresse foi liberado foi no ano de 1700. Ao contrário do terremoto de San Andreas, este causará tsunamis enormes e choques muito maiores. Esperamos que você esteja acampando em um campo aberto nesse momento, pois a maioria dos edifícios e pontes provavelmente será destruída. Além disso, esteja pronto para os tremores secundários, pois eles serão devastadores. A natureza também não será poupada. Os deslizamentos de terra mudarão o habitat dos animais. Até mesmo nossas casas serão alteradas para sempre. Felizmente há uma luz no fim do túnel, e os cientistas estão fazendo tudo o que podem para garantir nossa segurança. Novas regras estão sendo implementadas. Todo novo edifício deve ser capaz de resistir a grandes abalos. Eles estão desenvolvendo sistemas de alerta modernos, e toda nova infraestrutura deve seguir diretrizes rigorosas à prova de terremotos. As placas de Juan de Fuca e da América do Norte estão unidas, mas não ficarão assim para sempre. Quando elas se soltarem, prepare-se para um tremor enorme. Quanto mais próximo você estiver do epicentro, mais dano sofrerá.
Mas, mesmo que você tenha sorte de estar longe, ainda poderá sentir o chão tremer por algum tempo. Se compararmos a zona de subducção de Cascadia e a falha de San Andreas, veremos como a zona de Cascadia é muito mais perigosa. Em 1994, houve um enorme terremoto de 6,7 graus de magnitude na área de North Ridge, perto da falha de San Andreas. Infelizmente, muitas pessoas não sobreviveram e algumas ficaram feridas. Naquela época, os edifícios não eram fortes e à prova de terremotos, e muitos deles foram danificados. A zona de subducção de Cascadia pode potencialmente causar um terremoto de magnitude 9. Um terremoto de magnitude 6 tem uma potência de cerca de 20 milhões de quilos de dinamite, mas o de magnitude 9 tem a potência de 20 trilhões de quilos de dinamite. O terremoto mais forte já registrado foi no Chile. Sua magnitude foi de 9,5 e destruiu quase tudo. Digamos que você tenha sobrevivido ao terremoto, mas a luta está longe de terminar. Logo depois, um enorme tsunami o atingirá, com ondas que podem chegar a 30 metros em algumas áreas. Isso é muito diferente do terremoto de San Andreas, que não produz ondas significativas. Diga adeus ao seu belo jardim, pois a água salgada destruirá árvores e plantas, alterando o ambiente por um determinado período de tempo. A única coisa positiva será que você não precisará de decorações de Halloween, porque todas as árvores secas se parecerão com uma floresta fantasma. A combinação de ondas, terremotos e o tamanho da área tornarão esse desastre natural muito mais perigoso do que qualquer outro causado pela falha de San Andreas ou o chamado Big One. Um terremoto semelhante a este aconteceu há cerca de 300 anos. Muitos outros foram registrados nos últimos 3.500 anos, provando que eles ocorrem continuamente a cada 400 e 600 anos. Portanto, tecnicamente, temos cerca de 100 a 300 anos antes do próximo terremoto. Ainda não temos ideia de como funciona exatamente a zona de subducção de Cascadia, porque a descobrimos em 1970. Essa zona é muito assustadora, pois pode causar grandes terremotos. Ela foi encontrada por acidente quando os pesquisadores estudavam o Anel de Fogo. Eles queriam saber se essa área havia causado algum problema nos últimos anos, e a prova estava debaixo de seus narizes. Em Washington, há uma floresta de horror onde nada está crescendo há anos. Quando os pesquisadores testaram o solo, encontraram uma enorme quantidade de sal. Eles juntaram 2 e 2 e concluíram que um tsunami de grandes proporções havia sido o motivo. Os especialistas ainda não sabiam quando a floresta havia sido destruída, mas, felizmente, o Japão manteve registros de um terremoto gigantesco que teve um efeito semelhante. Foi o que aconteceu no ano de 1700. Há uma chance em 3 de que o próximo ocorra em 2050. Você deve saber como sobreviver aos terremotos canadenses e sair ileso. Portanto, ouça com atenção. As pessoas que vivem nessa área quase não têm experiência com terremotos como esse. Sobreviver ao terremoto é relativamente fácil, mas o tsunami que vem depois é o verdadeiro perigo. Após o tremor, encontre o terreno mais alto e vá para lá. Leve apenas o essencial, como comida e água. Sim, deixe sua coleção de cartões de beisebol em casa. Após o primeiro abalo, não tente descer. Os sismólogos dizem que muito provavelmente haverá mais algumas ondas, e eles comprovaram isso. No dia 22 de maio de 1960, o sismólogo Jerry Aston e seus 4 amigos foram ao Havaí para ver um tsunami que estava previsto para acontecer por volta da meia-noite. Eles montaram seu equipamento na ponte Wailuku com uma rota de fuga planejada. Essa ponte havia sido destruída no tsunami anterior, mas a nova era muito mais alta e melhor. Depois da meia-noite, a água estava 1,22 metros acima do nível médio. A segunda onda chegou meia hora depois da meia-noite, e a água subiu mais 2,74 metros até a 1 da manhã. Mas o horror estava longe de terminar. Em seguida, eles viram uma onda com cerca de 6,10 metros de altura. Isso nos mostra que os tsunamis são imprevisíveis e que devemos ouvir os especialistas para nos mantermos seguros.